Sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre o Jornal Expresso e a SIC Notícias. Hoje o debate é sobre as eleições presidenciais marcadas para janeiro do próximo ano. Agora que o impasse político está resolvido, António Costa já governa e o Parlamento já trabalha, a corrida a Belém começou a ganhar gás. Marcelo lidera as sondagens e é alvo das críticas dos adversários, mas Sampaio da Nova e Maria de Belém não estão a descolar nos estudos de opinião. Será que Marcelo ganha a primeira ou ainda vamos ter uma segunda volta? São questões que analisamos, mas procuramos também olhar para o papel que deve ter um Presidente da República, sobretudo depois dos 2 mandatos de Cavaco Silva, com especial atenção para a forma como o ainda chefe de Estado tratou o imbróglio político que saiu das legislativas de 4 de outubro. O debate começa agora e na próxima hora será moderado por mim e pelo diretor do Expresso, Ricardo Costa, e para esta conversa, para este encontro, convidamos Manuel Alegre, ex-candidato presidencial e conselheiro de Estado, Luís Marques Mendes, ex-líder do PSD, também conselheiro de Estado e comentador da SIC, Ribeiro Castro, ex-líder do CDS e foi também deputado e uma das vozes críticas da atual liderança do CDS, de Paulo Portas, e finalmente António Vitorino, foi comissário europeu, também eurodeputado e é ainda comentador da SIC. Muito boa noite a todos e obrigado por estarem connosco. Ricardo. Boa noite. Começo por si, Manuel Alegre. Nós estamos a viver uma situação política relativamente estranha, no sentido em que foi a primeira vez que aconteceu esta solução depois de umas eleições legislativas. Vamos diretos para eleições presidenciais numa dupla situação estranha. Por um lado, essa divisão política do país, que é absolutamente, enfim, que se vê em todo o lado, não parece visível nas eleições presidenciais, pelo menos nas sondagens, e por outro lado, haver um candidato que está muito destacado nas sondagens, dando ar quase num cenário que às vezes se verifica em reeleições presidenciais e não em primeira volta. A situação não é estranha, foi estranha por ser a primeira vez aqui, é uma situação normal em democracia. Eu acho que é muito cedo para alguém descolar das sondagens ou para se terem certezas em relação a isso por experiência própria. Na minha primeira candidatura, há 10 ou 12 dias, davam-me 10% e depois tive 21%. Portanto, Pedro Magalhães dizia isso e dizia com rigor, penso eu, que é mais por fim que as sondagens começam a acertar. Mas é natural que Marcelo Rebelo de Sousa esteja à frente das sondagens, é natural. Tanto tempo como comentador, uma pessoa conhecida, uma pessoa com uma grande popularidade. Só agora é que os outros começam a aparecer. Eu assisti hoje, aliás, a uma excelente entrevista da Maria de Belém. É muito cedo ainda, é muito cedo para se saber se ganha a primeira, se vai à segunda, e se for à segunda nunca se sabe quem é que ganha. Mas de qualquer maneira, a situação, a tensão política que nós vivemos depois do 4 de outubro não parece minimamente transponível para as presidenciais. Há um problema que eu gostava de sublinhar. Tem havido uma certa tendência para desvalorizar as eleições presidenciais. Uhum. Isso não aconteceu só agora, aconteceu nas últimas. A tendência é essa que vem dos partidos e depois repercute também nos órgãos de comunicação social, mas nos próprios partidos. A começar também pelo próprio Partido Socialista, que é especialista em arranjar problemas com as eleições presidenciais. Dá muito senso a esta parte. E podiam ter refletido, deveríamos todos ter refletido nas omissões e nos erros que levaram ao fim e ao cabo a 10 anos de presidência do professor Cavaco Silva. E é claro que os socialistas e a esquerda em geral têm razões de queixa, mas deviam queixar-se também de si próprios, porque se não fossem certos erros por ação ou por omissão, provavelmente ele não teria sido Presidente da República durante 10 anos. Provavelmente. Mas essa tendência para a desvalorização das eleições presidenciais num regime como o nosso é preocupante. Porque, como se viu, o Presidente da República em determinados momentos tem um papel crucial na solução ou na não solução de crises, como se viu agora. Só agora é que se descobriu a importância que pode ter um Presidente da República neste momento. E eu espero que, com as coisas a acalmarem, mas depois vem o orçamento e vai mais isto e vai mais aquilo, quase que se deu mais importância, digamos assim,
à candidatura ou à recandidatura do Dr. Passos Coelho à presidência do PSD do que, digamos, às candidaturas às eleições presidenciais. Isso vai depender também agora dos candidatos. Há um aspecto positivo que está mais de acordo com a Constituição, que é o facto dos candidatos aparecerem um pouco desligados de uma decisão partidária, ou desligados de uma decisão partidária. Isso é positivo. Eu já passei por essa experiência. Fui um dos pioneiros dessa experiência, embora não sejam capítulos de minúcia mesmo de um partido. Não é? Eu vi alguém dizer, eu não sou candidato a um partido, portanto sou livre. Bem, eu sou mesmo de um partido e sou livre. E quem diz que é livre deve muito aos partidos que construíram a democracia também, não é? Portanto, essas coisas têm as suas ambiguidades. Mas eu espero que desta vez, isto vai depender muito da disputa eleitoral, vai depender muito dos debates, a atenção que for dada. Tem esse aspecto positivo dos candidatos não surgirem de decisões dos partidos. O PSD e o CDS resolveram recomendar o apoio do professor Marcelo Rebelo de Sousa. As coisas ficaram um bocado mais claras, porque eu ouvi-lo ultimamente, fiquei sem saber se ele não queria também o apoio do Partido Socialista, assim fica mais claro. Deixe-me perguntar então aqui ao Luís Marques Mendes se o facto de Marcelo Rebelo de Sousa estar com estas sondagens e com estes valores tão altos, dados já quase como se fosse ele já o vencedor das eleições, e depois as declarações do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, amanhã trazemos no Expresso em manchete uma entrevista a Marcelo Rebelo de Sousa, onde ele diz já, veremos daqui a pouco a primeira página, onde ele diz já que nas próximas semanas será Presidente da República. Se isto não é perigoso, se isto não é um risco para a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa? As afirmações de Marcelo Rebelo de Sousa, que de resto ele já disse na entrevista aqui na SIC, na segunda-feira, são apenas o espelho daquilo que as sondagens neste momento evidenciam. Claro que é ainda muito cedo, claro que ainda faltam várias semanas, mas há uma tendência nítida em todas as sondagens, que é da possibilidade de ele ganhar à primeira volta, e mesmo, sondagens publicadas hoje, mesmo que haja uma segunda volta, que ele ganhe também com facilidade à segunda volta. Portanto, ao dizer o que diz, ele está respaldado, digamos assim, nas sondagens. Mas, em qualquer circunstância, eu tenho muito opinião muito semelhante ao Manuel Alegre, ou seja, a campanha só agora praticamente está a começar. Nós estamos a viver, do meu ponto de vista, umas eleições presidenciais bastante atípicas. Primeiro porque passámos 2 meses, digamos assim, em que era suposto falar-se de presidenciais, depois das legislativas, e só se falou de legislativas por causa da crise política. Claro. Já antes tínhamos tido uma situação atípica, que era em plena campanha das legislativas, passou-se imenso tempo a discutir potenciais candidatos presidenciais. E depois há um outro dado que também acho que colocam estas eleições presidenciais num campo muito atípico, e que o Manuel Alegre também há bocadinho já, de alguma forma, sinalizou. E que é isto. Eu acho que é a primeira vez que há uma despartidarização tão grande. Já houve, mas desta vez é mais acentuada. A campanha, os candidatos, digamos, presidenciais, desta vez, os principais, digamos assim, são muito menos partidários do que em momentos anteriores. E, sobretudo, há um ponto que torna estas eleições, na minha opinião, muito atípicas. É que, verdadeiramente, relativamente aos partidos principais, PSD e Partido Socialista, os candidatos que estão em presença não são os candidatos que os partidos desejavam que fossem. Sejamos francos. Claro. O PSD, sobretudo a direção do PSD... Teria preferido Rui Rio. Teria preferido... Bom, não sei se teria preferido Rui Rio, ou teria preferido Durão Barroso, teria preferido outro que não Marcelo Rebelo de Sousa. Foi claríssimo. Sim, mas Durão Barroso era impossível. Não queria o catavento. Certo. Ou seja, é isto que torna estas eleições, digamos assim, no meu ponto de vista, muito diferentes do tradicional. Claro, eu penso que o PSD tinha uma posição diferente das bases do partido. Agora, a direção era notório que não queria Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, Marcelo impôs-se pela sua independência, pela sua popularidade, por todas as razões que se conhecem. E também do lado do Partido Socialista não eram, acho que manifestamente, os 2 candidatos que estão, digamos assim, na área socialista, e não tem nada de menosprezo pelas suas qualidades, é esse o objetivo, porque evidentemente que
acho que a grande esperança, o grande desejo era que o candidato fosse António Guterres, numa primeira fase. Numa segunda fase até António Vitorino, que seriam, quer um, quer outro, avançar, excelentes candidatos. Não, estou a ser apenas objetivo. Acho que António Vitorino dava um ótimo candidato, como acho que António Guterres também seria, como Manuel Alegre, se fosse, também acho que seria. Já chega. Muito bem. Agora, não há dúvida que estas eleições, nesse plano, são muito diferentes do tradicional. E tem um dado, de facto, positivo. Há aqui um dado positivo, que é uma maior do que as eleições anteriores despartidarização desta eleição. E eu acho que esta tendência se vai consolidar ou aprofundar ou desenvolver no futuro. E acho que é uma tendência positiva. Não quer dizer que os candidatos não possam ser oriundos dos partidos. O ser de um partido não é pecado nem de longe nem de perto. Mas a sua independência, eu julgo que isso ajuda, de facto, a prestigiar, a dignificar o cargo de Presidente da República. Ribeiro Castro, esta situação que o Marcos Mendes estava a referir e que também já referiu Manuel Alegre, pode ou não ser confusa para o eleitorado, porque, por exemplo, o eleitorado de direita, se olharmos desde o início, teve anos na primeira vez, quer dizer, estou a simplificar, havia mais candidaturas, como é óbvio, Soares Carneiro, depois teve Freitas, depois na segunda, na outra, teve Basílio, o PSD apoiou Mário Soares, mas depois teve Cavaco, teve Ferreira do Amaral, depois teve 2 vezes Cavaco outra vez. E de repente há um candidato que está mais destacado, né, e que parte dessa área, mas que não se assume como representante de uma área política. Isso é um handicap, é que neste momento parece ser uma vantagem, não só para esse como para todos os candidatos, estarem um bocadinho desligados dos partidos. Sim, eu creio que estamos de facto perante umas eleições atípicas, desvalorizadas, como aqui já foi dito, agora muito comprimidas num tempo muito curto, né? Vamos para o Natal e em menos de um mês temos a eleição. Enfim, no meu espaço político, portanto centro-direita, direita, não há nenhum candidato. O candidato que os 2 partidos ontem decidiram recomendar o voto tem um posicionamento estratégico que é hostil à histeria parlamentar que interpretaram durante esses 2 meses sem nenhuma consequência. Sim, mas é um candidato que não nasceu hoje, ou seja, foi presidente do PSD. Não, mas eu creio que nesta altura não há ninguém que não saiba qual de 7 candidatos que existem, 5 estão na linha dos interesses do governo de António Costa. É claro que Maria de Belém e Sampaio da Nova estão nessa linha, um ou outro. É claro que Edgar Silva e Marisa Matias carregam a mochila para a segunda volta estarem nesta linha de interesses. E é claro, porque Marcelo também já o disse, que deseja que o governo dure muito tempo. E, portanto, até é para António Costa o candidato mais interessante, porque entra num eleitorado que não é dele, para neutralizar a oposição aguerrida que os 2 partidos que recomendam o voto quiseram fazer, sem nenhuma consistência e sem compreenderem minimamente o que foram os resultados de 4 de outubro. E, portanto, isto é um desconchavo estratégico absoluto que gera, creio que, uma grande perplexidade e frustração no eleitorado e é consequência de um erro estratégico gravíssimo, que é os 2 partidos não terem apresentado uma candidatura presidencial ou apoiado uma candidatura presidencial que fosse coerente com o projeto nacional que queriam apresentar para fazerem listas conjuntas. Isto é, se a PAF, se a denominada PAF, quisesse ser uma sombra do que fosse uma AD, teria que formular um projeto nacional reformista. Isso é que justificava as listas conjuntas. Faz sentido esse paralelismo, nós estarmos em 2015 a fazer um raciocínio do tempo de Sá Carneiro e da primeira AD? Faz porquê? Porque o país, de facto, confronta-se com necessidades diferentes no tempo, mas similares. Nós temos um sistema falido. A vinda da Troika significa que o país está numa situação muito difícil e carece das tais reformas, a célebre reforma do Estado de que se fala. E isso exigiria uma maioria política muito coesa e um presidente que fosse simpático para isso. Se isso tivesse acontecido, provavelmente esse candidato, primeiro não se tinha desvalorizado as presidenciais, mas tinha-se valorizado as presidenciais e a valorização das presidenciais teria valorizado o combate político decisivo no tempo das legislativas. Porventura esse candidato no terreno teria ajudado a eleger os 9 deputados que faltaram 9 deputados, e se tivesse havido um precalço, nesta altura não haveria esta
curiosa contradição em que o PSD e o CDS estão metidos de recomendarem o voto num candidato que tem uma proposta estratégica exatamente oposta àquilo que andaram a fazer até ao princípio da semana, até ao voto da moção de rejeição de António Costa, que aliás foi um debate lamentável, cheio de baboseiras e futilidades, e em que não se discutiu nada de substancial da política, das finanças, da educação, da economia, da substância da oposição política, como ela deve ser feita. António Vitorino, houve muita gente à direita a questionar muito a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos tempos, muita gente à direita dizendo que até que Marcelo Rebelo de Sousa não representaria o que devia representar nessa área política ou partidária. Acha que esta estratégia de Marcelo de não se encostar demasiado a um campo foi a mais acertada? Acho que estas eleições presidenciais têm candidatos que concorrem com objetivos distintos. O professor Marcelo tem um objetivo muito claro. Precisa desesperadamente ganhar à primeira. Ele não o reconhece, mas eu sei que ele dorme pouco, mas está provado cientificamente, mesmo dormindo só 4 horas por noite, é possível ter pesadelos. E o pesadelo do professor Marcelo chama-se Freitas do Amaral. É o fantasma. E, portanto, é natural que ele aposte completamente na vitória à primeira, enquanto que os candidatos apoiados, ou enfim, da área do Partido Socialista, a doutora Maria de Belém e o professor Sampaio da Nova, têm uma lógica diferente. O que eles querem é ver se há uma segunda volta. E, de alguma forma, dirimir na primeira volta qual dos dois é que terá condições para passar à segunda volta. E, nesse caso, quem poderia passar à segunda volta, na sua opinião? Neste momento as sondagens dão um empate, não é? Sim. E, portanto, teremos que aguardar. Nem todas, há umas que Eu estou de acordo com o Manel, isto ainda é cedo para estarmos a estabelecer posições definitivas. Por exemplo, quem tem sondagens muito boas com tanta antecedência só pode descer. Já não vai subir. E, a certa altura, pode haver um excesso de confiança. E o excesso de confiança, eu já espreitei a primeira página do Expresso, o excesso de confiança não é bom conselheiro. E, portanto, nesse sentido, eu acho que a vantagem do professor Marcelo é de notoriedade, é indubitavelmente de popularidade. A questão com que ele está confrontado é saber se isso se traduz em confiança. Porque a eleição presidencial é, sobretudo, uma relação entre os portugueses e a confiança que depositam numa determinada pessoa, e é nessa pessoa, nas suas características de caráter, nas suas características de comunicação, e nisso o doutor Marcelo é, de facto, imbatível. Mas como nós não estamos a eleger o comunicador mor do reino, mas estamos a eleger o Presidente da República Portuguesa, o desafio para o professor Marcelo é transformar aquilo que é uma notoriedade notável, imbatível, e aquilo que é uma inegável popularidade, no sentido das pessoas o acharem que ele já lá esteve em casa, a tomar café à volta da mesa, em confiança, para presidir aos destinos da República. Nesse sentido, por exemplo, Cavaco Silva foi eleito e tinha muito mais anticorpos, ou seja, tinha sido Primeiro-Ministro, estava em condições mais difíceis, se calhar, do que Marcelo Rebelo de Sousa está agora. É uma pessoa muito mais fraturante, sem dúvida alguma, e se calhar também por isso, neste momento, há um fenómeno muito curioso, é que ninguém é herdeiro. Ninguém é herdeiro do professor Cavaco. Nós, em direito, chamamos uma herança vazia. Isto é, ninguém se reivindica do legado presidencial do professor Cavaco Silva. E eu até já vi o professor Marcelo invocar a presidência do Dr. Mário Soares e a presidência do Dr. Jorge Sampaio como elementos orientadores da sua própria conduta. No caso da candidatura do professor Marcelo, é preciso distinguir o que é tático e do que é estrutural. Eu sobre o estrutural não me vou pronunciar. Sobre o que é tático, é relativamente evidente que o objetivo dele é não há mais nenhum candidato à direita e, portanto, o PSD e o CDS cumpriram ontem, como estava previsto, o doloroso dever de apoiar o professor Marcelo Rebelo de Sousa, sem grande alegria, sem grande contentamento, mas fizeram-no. O que lhe interessa a ele é conquistar ao mínimo os 2 estádios da Luz, que são imprescindíveis dentro do centro-esquerda, para poder garantir tranquilamente uma vitória à primeira volta, Codera demonstrando. Luís Marcos Mendes, esta questão que o José Ribeiro Castro disse é interessante, porque nós historicamente, aliás, olhando para a lista de todas as candidaturas de centro-direita, houve momentos menos mobilizadores, normalmente em situações de reeleição de um presidente, mas nas primeiras eleições, quando muda, quando o presidente que já lá está sai, normalmente havia uma maior mobilização do ponto de vista da área eleitoral. E esta é a questão...
não há de facto um risco de uma boa parte do eleitorado de centro-direita, sobretudo depois do que aconteceu em outubro, se sentir órfão, já não digo sequer no sentido de não haver uma herança presidencial, mas no sentido de não sentirem que é um candidato que leva os seus sentimentos e as suas também frustrações, etc., no fundo o que reclamam para Belém. Bom, quer dizer, em teoria, todos esses riscos existem sempre, esses e vários outros. Eu julgo que na prática isso não sucede. Quer dizer, o professor Marcelo Rebelo de Sousa não é apenas o ser um grande comunicador, já por toda a gente reconhecida, não é ter uma grande relação de empatia com as pessoas. Não, é muito mais do que isso. Tem uma história como fundador do PSD, tem uma história como líder que foi do PSD, tem uma história como académico, tem uma história de intervenção cívica e política. E, portanto, eu acho que tudo isso, evidentemente, que joga, e aqui é importante. Agora, o que eu acho que aquilo que, de alguma forma, pode ter surpreendido algumas pessoas são duas ou três coisas que o professor Marcelo Rebelo de Sousa fez e que, eventualmente, algumas pessoas imaginavam que ele não fizesse. E que, do meu ponto de vista, fez bem. Primeiro, separou campanha presidencial de campanha das legislativas. Segundo, colocou, digamos assim, alguma racionalidade no debate no momento em que ele estava muito emotivo, por força de tudo quanto aconteceu nas últimas semanas. O coisa que é compreensível, mas as coisas têm que ser separadas. Terceiro, evidentemente que eu tenho uma opinião diferente, por exemplo, do que o Ribeiro Castro aponta, que é um bocadinho a ideia de uma maioria, um governo, um presidente. E, portanto, o professor Marcelo não se coloca nessa perspectiva e eu, pessoalmente, acho que bem. Com toda a franqueza, acho que essa ideia, na minha opinião, fez sentido em termos históricos. A partir de 1982 e da revisão constitucional de 82, deixou de fazer sentido, na minha opinião. E, portanto, o Presidente não governa, o Presidente deve ser um árbitro, o Presidente não tem que estar a favor ou contra um governo. E, portanto, aquilo que eu acho que hoje em dia, de alguma forma, surpreende no professor Marcelo Rebelo de Sousa, e por isso depois surgem os ataques, as críticas, todas mas são normais, quem vai à frente normalmente é quem é criticado. Tem a ver com duas ou três coisas, Ricardo. Por um lado, a sua independência e, por outro lado, o discurso ao centro, digamos assim, que ele tem vindo a fazer. E, na minha opinião, isto não tem nada de tático. Eu acho que é completamente genuíno. Marcelo Rebelo de Sousa é mesmo uma personalidade muito independente. Mesmo dentro do PSD, toda a vida foi. E, portanto, tem mantido, digamos assim, uma linha de independência. Portanto, ele não precisa de andar aqui com taticismo aos zigue-zagues, porque ele é reconhecido como uma pessoa muito independente, com as suas opiniões próprias, as suas convicções próprias. Quando entende elogiar, elogia. Quando entende criticar, critica. E, portanto, ele carregou para esta campanha esta mesma independência. Segundo, tem um discurso, digamos assim, muito ao centro. Mas eu acho que também aqui não tem nada de tática, é uma coisa completamente genuína. As posições que tem tido ao longo dos anos e que são públicas, porque está muito exposto e, portanto, muito escrutinado. As posições que adotou, como, por exemplo, como líder partidário, foram muito nessa linha. Por exemplo, eu recordo que na altura que se fala de uma campanha presidencial, fala-se sempre na necessidade de ter um presidente capaz de fazer pontes, de gerar consensos, sobretudo quando contratualizar consensos é cada vez mais difícil. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem, entre outros, esse atributo de, quando esteve na vida política ativa, por exemplo, como líder do PSD, se há coisa que ele fez foi consensos. Quer dizer, orçamentos de Estado, revisões constitucionais, viabilizar um governo minoritário, que foi o primeiro que chegou ao fim de uma legislatura que completou 4 anos. E até reatou as relações com o PCP, como ele Exato, e é verdade. E eu conheço tudo isto porque eu era líder parlamentar, como se recorda à época, e portanto fui testemunha disso. Ou seja, na altura reatou hoje, sim, com Carlos Carvalhas. Não, na altura o PSD tinha cortado relações com o PCP, era Carlos Carvalhas, de facto, o líder, e de facto Marcelo quis reatar as relações com o PCP, eu fui testemunha direto disso. E não há dúvida que, eu acho que estas duas características que hoje em dia, digamos assim, são as mais impressivas na campanha que ele está a fazer, a independência que tem, o facto de ser independente. Claro que ele não renega, ainda ontem eu disse que é uma pessoa do PSD, com ligações também ao CDS no âmbito da Aliança Democrática, mas ele é, por natureza, muito independente. Acho que é das coisas mais impressivas que qualquer português reconhece. E que espera que o PSD e o CDS apareçam o mais tarde possível na sua campanha? Bernardo, eu acho que essa questão, digamos assim, já não tem nenhuma novidade. Sabe porquê?
Há 10 anos, quando Cavaco Silva foi candidato pela primeira vez, era eu o líder do PSD. Ribeiro Castro era líder do CDS. Quer um, quer outro, apoiámos Cavaco Silva. Foram 29 mil votos. Mas não tivemos nenhuma intervenção na campanha eleitoral, já na altura, como líderes dos dois partidos. Ou seja, já há 10 anos... Cavaco Silva não vos quis no palco. Não. Olha, eu posso dizer que... Limitadamente. Eu fui a Ponte Lima Mas e o... posso dizer uma coisa sobre as pontes. Eu até sou amigo de Marcelo Rebelo de Sousa, mas sobre a questão das pontes, eu não creio que ele seja um especialista de fazer pontes. É um especialista em dinamitar pontes, não é? Muito mais do que em construir pontes. Tem sido um pouco a sua vida, a sua inquietude. Mas o António Vitorino levantou aí uma questão que eu acho que é fundamental numa eleição presidencial, que é a confiança. A confiança que se estabelece entre um candidato, um presidente e os portugueses. Essa relação é fundamental. E uma coisa é a confiança que se pode ter num comunicador, outra coisa é a confiança num candidato. Eu vou dar um exemplo. A eleição no Porto, do Rio. Ninguém põe em causa que Pinto da Costa tem o apoio de todos os adeptos do Futebol Clube Porto e que era, na altura, um homem muito mais popular do que era o Rio. E, no entanto, ele foi eleito contra o Pinto da Costa, contra uma parte do PSD, foi eleito. Pronto, as pessoas distinguem bem os dois planos. Mas eu percebo aqui também o que disse o José Ribeiro Castro. Eu percebo. A maioria, um governo e um presidente. Pode acontecer à direita e acontecer à esquerda. Esta direita, desta coligação, que não é a mesma de quando era presidente o Dr. Francisco Sá Carneiro, é o meu amigo, que é uma direita, precisava deste presidente. Porque tem uma agenda, não pode fazer uma revisão constitucional. Formalmente não pode fazer uma revisão constitucional, mas tinha uma agenda de governar à margem da revisão constitucional. Atacar algumas coisas fundamentais que estão na Constituição, os direitos sociais, o Estado Social, etc. E para isso precisava de um presidente complacente, compreensivo, complacente, se não mesmo conivente. Isso aconteceu. Eu estive a ler um discurso que fiz na última campanha em que dizia isso mesmo. Isto é uma eleição em que, de novo, esta direita precisa, de facto, uma maioria de um governo no presidente. Por causa dessa agenda. Sabe que não tem 2/3 para fazer a revisão constitucional que gostaria de fazer. E, portanto, este projeto do que fala o José Ribeiro Castro necessitava, de facto, outra vez, dessa maioria do governo de um presidente, para realizar essa agenda. Na impossibilidade de fazer uma revisão constitucional, ter um presidente complacente com esse projeto. Manuel Alegre, deixe-me fazer-lhe aqui uma pergunta, e retomando aqui o debate também com os candidatos. Relativamente a Maria de Belém, o que lhe gostava de perguntar é se Maria de Belém não está um pouco fragilizada nesta equação e neste triângulo, porque temos de um lado Sampaio da Nova, com grande capacidade de aglutinar os outros candidatos à esquerda, e do outro lado Marcelo Rebelo de Sousa, com as sondagens que estamos aqui a discutir, com grandes sondagens. Portanto, que papel é que caberá a Maria de Belém no meio de tudo isto? Bem, eu nessas sondagens, é verdade que ela parece grandes sondagens, mas, como já foi dito, a partir dali é mais fácil descer do que subir. E parece-me também que as sondagens do candidato do PC e da Marisa Matias são muito, muito baixas. É evidente que eles vão subir. E eu acho importante e acho que eles vão até o fim. E acho que é importante que o candidato do PC se mantenha. Porquê é que acha que vão até o fim o PCP e o Bloco? Os candidatos? Bem, o Bloco já decidiu. E o Bloco decidindo, o PC também vai. Há ali uma disputa também vai. Tem que ir, não é? E acho que é importante, mesmo para uma segunda volta e mesmo para uma eventual vitória da esquerda, é muito importante que cada setor político fixe os seus eleitores. Um candidato do PC fixa os seus eleitores. Um candidato do Bloco fixa os seus eleitores. E tudo isso soma para a hipótese de uma segunda volta. E eu considero, ao contrário do que está mais ou menos previsto, porque parece quase uma coroação esta eleição presidencial, eu acho que pode haver uma segunda volta. Porque creio que os candidatos do PC e do Bloco vão subir e depois um dos outros dois candidatos vai descolar. E eu creio que vai ser a doutora Maria de Belém, pode ser o professor Sampaio da Nova, mas creio que é mais natural que seja a doutora Maria de Belém. Um deles vai descolar. Descolar o suficiente para que tudo somado possa dar uma segunda volta. E aí eu compreendo, de facto, o pesadelo do nosso amigo Marcelo Rebelo de Sousa, porque uma segunda volta é muito complicada para ele. Seja qual for o candidato, Sampaio da Nova ou Maria de Belém, é muito complicada para ele.
num contexto em que nós nos encontramos, é muito complicada. Embora eu compreendo as dúvidas que tenham certas pessoas de direita em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. Embora ele seja um homem da direita. Um homem de direita, uma direita diferente desta direita muito radical. É obviamente que é uma direita diferente, tem outra tradição dentro do partido, etc. Mas o PSD e o CDS têm no Marcelo Rebelo de Sousa a única possibilidade, o único instrumento para ajustarem contas com este governo, para o condicionarem e pressionarem a tentar dissolver a Assembleia da República. E esse vai ser um elemento de debate nesta disputa eleitoral. É porque quem é de esquerda, o eleitorado de esquerda, ou de centro-esquerda, ou quem quer a estabilidade política, prefere uma vitória da esquerda. E, evidentemente, que a direita mais radical espera de Marcelo Rebelo de Sousa, embora ele não diga isso, embora ele possa dizer o contrário, vai apertá-lo muito e condicioná-lo muito e pressioná-lo muito a que ele possa dissolver a Assembleia da República e, portanto, ser um fator de instabilidade política. Sérgio Ribeiro Castro, é exatamente esta a questão, ou seja, se depois o eleitorado de centro-direita não acaba por dizer, bem, ele não diz exatamente o que nós queremos, mas apesar de tudo é o instrumento que temos. Bom, eu só posso depor pela minha escolha, portanto eu apoio o Henrique Neto, é a escolha que eu fiz. E é nesta circunstância em que há 5 candidatos que são instrumentos da estratégia do líder do Partido Socialista, eu tenho que escolher entre os outros dois, Henrique Neto e Paulo Moraes, e escolho Henrique Neto. Não só por causa disso. Deixe-me só fazer algumas precisões a coisas que foram ditas. Primeiro, o projeto da direita radical e de destruir o Estado Social é exatamente ao contrário. Uma das retificações que a coligação devia ter feito, a meu ver, era tornar claro que queria corrigir a fratura social que introduziu na sociedade portuguesa, nomeadamente contra os idosos, que foi bastante nítida e acho que fez perder bastante da base social de apoio, bem como aquela fratura geral de toda a gente contra toda a gente, os ricos contra os pobres contra os ricos, os remediados contra os menos remediados, os privados contra o público, os públicos contra o privado, enfim, e era preciso corrigir isso e tornar claro que aquilo que o país precisa... Mas isso foi a coligação que fez. Sim, é isso que eu estou a dizer. Era preciso corrigir isso, era preciso retificar isso, porque sem essa retificação não se ganha nenhuma eleição, nenhuma maioria, nenhum governo, nenhum presidente. Bom, porque não é isso que o país precisa. Não é isso que o país precisa. E aquilo que o país precisa é de uma reforma do Estado que reforme financeiramente e a sua estrutura, por forma a tornar sustentável e duradouro o Estado Social. É isso que as pessoas aspiram. Ainda hoje o Estado Social está em risco porque o problema financeiro não foi resolvido. Bom, e isso é um grande perigo para o futuro. Bom, quanto à maioria governo-presidente, historicamente, com a AD, perdeu. O candidato a presidente era Soares Carneiro e perdeu. Onde nós tivemos uma maioria governo-presidente foi agora no segundo mandato com Cavaco Silva. Bom, e o que vamos ter, se é eleito um dos vários candidatos de esquerda, é uma maioria governo-presidente de esquerda. Não é uma boa perspectiva, já aconteceu creio eu. Também. Bom, também já aconteceu algumas vezes no passado. Bom, portanto, deixemos de fantasias. Eu considero que quem tem um projeto nacional para Portugal tem a obrigação estratégica de propor, fazer as retificações de conteúdo para centrar o discurso político e a proposta política e depois lutar por ele. Creio que houve um fracasso. Porquê é que eu apoio Henrique Neto? Estas próximas eleições presidenciais, que estão muito pouco interessantes e que foram desvalorizadas, tinham todos os ingredientes para ser interessantíssimas. Porquê? Cavaco Silva não ia ser candidato. Eram umas eleições abertas. Bom, e havia, nomeadamente na área do PSD, 3 suspeitos do costume, que há 6 anos que se dizia que iam ser candidatos. Ora, Portugal tem imensas dificuldades, imensos problemas. São pessoas que têm enormes responsabilidades públicas. E aquilo que seria de esperar é que cada um deles apresentasse um livro. Esta é a minha proposta. Esta é a minha visão do país. Nada disso aconteceu. Mesmo Marcelo Rebelo de Sousa. Enfim, é uma pessoa cujo talento e cujas capacidades não está minimamente em causa, mas apresentou-se com aquele discurso em celulite de gasto à volta dos afetos. E o país precisa de respostas à sua circunstância financeira, ao problema da crise europeia, ao problema da reforma do Estado, ao problema do sistema político de que os portugueses se afastam cada vez mais. Bom, portanto, eu creio que as presidenciais mostram também o grau de esgotamento em que está o sistema político. Enfim, nas legislativas vemos isso com a abstenção,
Também nas presidenciais tivemos uma abstenção, nas últimas, uma abstenção muito elevada para eleições presidenciais e portanto, a forma como tudo isto foi gerido mostra algum esgotamento e, portanto, favoreceu o aparecimento de candidatos out of the box, fora da caixa. Sampaio da Nova, aliás, começou por querer apresentar-se como candidato out of, mas depois foi apanhado pela caixa. E Henrique Neto, ou entregou-se à caixa, não sei. Bom. Henrique Neto apresentou-se claramente como candidato out of the box. Henrique Neto é uma personalidade conhecida, é um self-made man, é um operário que lutou duramente na vida, é um realizador, é um doer. Bom, é um homem com coragem, que se atravessa com propostas reformistas, que tem uma visão que compreende pensamento estratégico sobre o país. É manifestamente um defensor da importância de ter pensamento estratégico sobre o país. É, aliás, muitas vezes entrevistado pelo Gomes Ferreira aqui neste canal. Justamente por isso. Tem uma visão. Nós podemos não concordar com essa visão, ou com esse pensamento estratégico. E eu, se calhar, até acho estimulante que nós não concordemos com isso, e que o desafiemos, e que discutemos. Mas isso é uma mais-valia para Portugal. É uma mais-valia para Portugal ter um empresário que começou operário nesta disputa eleitoral e que tem a preocupação de que Portugal, à volta da questão presidencial, se centre num debate estratégico e se centre numa visão sobre o seu destino, o nosso destino coletivo. Eu creio que isso é importante e essas são as razões por que eu apoio Henrique Neto. Dr. Vitorino, só uma questão que é, nós vimos, enfim, já vimos vários presidentes com vários estilos diferentes, não tínhamos ainda visto um próximo presidente, qualquer que ele venha a ser, com o atual quadro parlamentar. É a primeira vez que há um governo minoritário com um acordo parlamentar escrito, enfim, discutível ou discutido, mas é a primeira vez que isso acontece. Já tivemos governos minoritários, mas nunca com uma solução destas. Isso faz com que o papel do próximo presidente possa ser exatamente o quê? Porque de repente pode ganhar algum peso ou não. Olha, eu respondo à pergunta, mas deixe-me só fazer uma declaração de interesses. Provavelmente eu estou muito isolado porque não apoio ninguém. O que eu apoiava não apareceu. E, portanto, deste debate, não estou a dizer que sou mais livre ou independente. 24 ainda pode. Sim, ainda há tempo. Se a frase não estivesse já muito batida, eu diria qual é a pressa. Ainda posso esperar. Mas em relação à sua pergunta, vamos ver, a situação é nova, em Portugal nunca houve uma maioria de esquerda e, portanto, é isso que está na base desta situação. Apesar de tudo, eu acho que o papel do Presidente da República não é substancialmente alterado. Se for um Presidente que estiver em linha com o que é o objetivo da Constituição. E o objetivo da Constituição é que o Presidente da República seja um fator de estabilidade, um moderador, não seja um protagonista do combate político. Porque desde 82 ficou muito claro que a responsabilidade do Governo perante o Presidente da República é uma responsabilidade institucional e que a responsabilidade política do Governo é perante a Assembleia da República. Agora, é óbvio e evidente que o Presidente da República não está desprovido de poderes para interagir com a maioria parlamentar e com o Governo. Tem o poder de veto, desde logo. Tem o poder de suscitar a fiscalização da constitucionalidade. Deixemos de fora a arma atómica da dissolução da Assembleia da República, porque não é tão atómica assim. Nenhum Presidente da República dissolve um Parlamento sem ter condições e garantias de esperar que o resultado dos eleitores sustente a sua decisão. Claro. Portanto, isto não é pedido. Portanto, por muito que o PS e o CDS peçam ao Sr. Professor Marcelo, por amor de Deus, veja lá se me dissolve o Parlamento, só se a situação no país e designadamente a expectativa de haver uma mudança eleitoral significativa é que respaldar esse pedido, é que pode um Presidente da República ser tentado a dissolver. Mas vão pedir. Pedir podem. Agora, eu acho que o Professor Marcelo, que é uma pessoa que tem muitas qualidades, é um homem inteligente, é um homem muito sagaz, não acho que ele tenha vocação suicidária. Um Presidente da República que dissolva para repor no Parlamento, a seguir a uma eleição parlamentar, a mesma maioria, é um Presidente que acabou o mandato nesse dia. Isso nunca aconteceu em Portugal. Era o risco que tinha corrido Jorge Sampaio ou Mário Soares quando dissolveram. Todos os presidentes em Portugal, Yanes, Soares, Sampaio e Cavaco, quando dissolveram, viram sempre o povo, de alguma forma, provocar uma alteração na composição parlamentar. E, portanto, nesse sentido, o Presidente da República continuará a ter um papel central se assumir como moderador e árbitro do sistema e garante da estabilidade institucional.
Se ele se deixar tentar pelas tricas da politiquice, então não está a assumir a função presidencial, tal como a Constituição prevê e como eu acho que os portugueses esperam que seja um Presidente da República. Marcos Mendes, e acha que este pode ser um risco de Marcelo Rebelo de Sousa, caso chegue a Belém, deixar-se tentar pelas tricas políticas? Não, isso não acho. Acho exatamente o contrário. E há pouco a Manuel Alegre falava aqui do Marcelo como um fazedor de factos políticos. Mas era natural que Manuel Alegre dissesse isso com todo o respeito. Portanto, eu não esperava outro. Mas não é calúnia nenhuma. Claro, com certeza. Até disse isto com ternura. Até disse com ternura. Evidentemente. É um elogio à imaginação do professor Marcelo. Há criatividade, como agora se diz. Eu vi há bocado a entrevista de Maria de Belém, é que Marcelo é uma personalidade criativa. E isso eu acho que é verdade. Mas acho que isso não é uma acusação, acho que isso é um elogio. Agora, posto isto, voltando à questão séria, não, eu acho só 2 pontos. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem, ao longo da sua vida, ao contrário do que muitas vezes se diz, tem dado grandes sinais, digamos assim, de estabilidade nas suas convicções. Quando foi líder do PSD, deixa-me dar este exemplo, que aqui na por cima é público e notório. Ele advogou a viabilização dos vários orçamentos, porque estávamos num governo minoritário, porque estávamos a preparar a entrada na moeda única, porque isso era do interesse nacional. O CDS também. Certo? Que é liderado por Manuel Monteiro. O primeiro. O Marcelo depois viabiliza os 3 seguintes. Deixa falar na parte que eu conheço, na parte só que eu conheço. E esta questão, como Vossa Excelência e os jornalistas conhecem bem isso dessa época, gerou dentro do PSD a maior perturbação. A dada altura, praticamente só eu, o líder parlamentar, é que apoiava essa estratégia do líder do partido. Há muito boa gente ainda hoje aí que, digamos assim, que se colocasse no ar algumas declarações que na altura fizeram, curavam de vergonha. Ou seja, Marcelo aguentou, todavia, essa orientação do princípio ao fim. Ficou quase isolado dentro do PSD. E toda a gente sabe muito bem que, quando está na oposição, o líder do partido tem sempre uma preocupação de ter as costas bem quentes com os militantes, senão, digamos assim, é desalojar do lugar. Ele foi de uma estabilidade enorme de convicções. E, portanto, ficou quase isolado. Portanto, na minha opinião, quando ele disse o que tem dito relativamente à dissolução, eu acho que ele não vai, digamos assim, estar aqui a dar o dito por não dito. Mas não é apenas isso. Vamos lá ver. Há outra questão também aqui, que já não tem tanto a ver com os presidenciais, mas que é a questão do interesse do PSD e do CDS por uma dissolução. Sejamos francos. Uma coisa é este momento inicial da cabeça muito quente. As cabeças agora começam, digamos assim, a acalmar, a ficar mais frias. E eu julgo que o PSD e o CDS não são estúpidos. Acho que têm um mínimo, para não dizer que têm até mais do que um mínimo de inteligência. Neste momento eu não vejo o PSD e o CDS estar a reivindicar uma dissolução do Parlamento. Acho que seria de uma monumental estupidez. E por 2 ou 3 razões muito simples. Quer dizer, houve um primeiro momento de grande tensão. Mas neste momento, primeiro, PSD e CDS eu acho que devem preocupar-se, desde logo, de alguma forma em mudar, atualizar ou desenvolver a sua agenda programática, porque já nas últimas eleições a única coisa que tiveram para apresentar foi a obra feita. Positivo, em muitos pontos, mas ideias para o futuro não havia. Sem programa. E, portanto, não podem repetir esta dose nas próximas eleições. Têm que primeiro ter um trabalho intenso, de casa, digamos assim, de fazer uma outra agenda programática. Leva tempo. Segundo, qual é o melhor momento agora do ponto de vista mais tático para a dissolução? Os primeiros tempos, provavelmente, deste governo recém-entrado em funções, vão ser momentos simpáticos. De medidas simpáticas, de medidas populares. Não me parece a coisa mais inteligente do PSD e do CDS estarem precipitadamente a querer eleições antecipadas. O que significa, portanto, que esta ideia de que, de um lado, estão aqueles que querem eleições, do outro lado, estão um candidato que pensa de maneira diferente, também aqui me parece que há uma certa dose de exagero. E, sobretudo, deixe-me carregar ainda neste ponto. Eu compreendo várias coisas que já aqui foram ditas, como, por exemplo, sou muito sensível. A necessidade, por exemplo, de fazer uma reforma do Estado. Um exemplo já aqui invocado e que eu subscrevo totalmente. Mas, com toda a franqueza, acho que isso não tem rigorosamente nada a ver com a eleição do Presidente da República, o Presidente da República ser mais neste sentido ou mais naquele. Sim. Com toda a franqueza, não houve ao longo destes 4 anos reforma do Estado, porque o Governo não quis ou não soube fazê-la. Uma das duas. Eu, como não estava lá dentro, não sei se foi por ignorância, se foi por falta de vontade. Agora,
que não, de facto não foi feita uma reforma da segurança social. Independentemente agora das soluções, não é isso agora que está em causa, toda a gente concorda que é necessário. Mais profunda, menos profunda, mais neste ou naquele. Não foi feita porque não houve nenhuma iniciativa, sobretudo não houve tentativa de um diálogo, digamos assim, alargado neste sentido. E, portanto, eu acho que o Presidente da República não tem que governar. O Presidente da República tem que ter árbitro. Que quanto mais independente, melhor. E do meu ponto de vista, acho que Marcelo Rebelo de Sousa é dos todos os candidatos em presença o mais independente, digamos assim, nas suas convicções. E ter aqui algum engenho e alguma arte para fazer aquilo que sim me parece a tarefa mais importante de todas. Acho que era o António Vitorino que dizia outro dia, com muito acerto, que esta ideia da contratualização política perdeu-se. E isto é de facto dos déficits maiores que nós temos que recriar. E aí, algum engenho, alguma criatividade nesse sentido de fazer pontos, eu acho que essa é talvez a mais-valia, a mais importante, talvez, passa aqui o pleonasmo do próximo Presidente da República. Manuel Alegre, pegando aqui no que Marcos Mendes estava a dizer, o Presidente da República não tem de governar, mas também tem de evitar ser um contrapoder. Não deve ser um contrapoder. O que lhe pergunto é se Marcelo Rebelo de Sousa, com o que tem dito, ou seja, que quer ser um Presidente mais próximo das pessoas, quase um anti-Cavaco, mais na rua, isto não pode tornar o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa um contrapeso quase em relação ao Governo e ao Primeiro-Ministro António Costa? Eu já disse coisas de que eu não gostei. Disse, por exemplo, que recusava os privilégios quando deixasse de ser Presidente. Não são privilégios, são coisas que fazem parte do Estatuto do Presidente. Claro. Isso dá a ideia que ele não tem uma relação, uma visão muito clara e correta do que é a função presidencial. Isso até é um bocado desagradável para aqueles que foram Presidentes e para aquele que vai deixar de ser. Não são privilégios, são coisas que fazem parte do Estatuto Presidencial. Ele não tem que renunciar. Faz parte do Estatuto Presidencial. Acho que o Presidente não tem que governar, não tem que agitar, não tem que ser um contrapoder. Eu sou um homem de esquerda. Mas tenho um candidato, apoio a doutora Maria de Belém, e não é pecado apoiar a doutora Maria de Belém, não só por ela ter sido minha mandatária nacional e me ter apoiado em diversos combates dentro do partido, mas porque considero que é uma pessoa muito bem preparada para o exercício da função presidencial. Eu não quero, como homem de esquerda, que é um Presidente que se identificou muito com a direita, excessivamente com a direita. Eu não quero que venha um Presidente de esquerda que se identifique ou que seja um porta-voz da esquerda. Acho que o Presidente da República tem que saber unir os portugueses. Não crispar, mas fazer o contrário disso. Provocar a coesão territorial, social, nacional. Tem que ter uma ideia de país, uma visão cultural, histórica do país. Mas não tem que governar, nem interferir na governação. Reforma do Estado não é com o Presidente. Não é com o Presidente. E também não faz parte do Presidente. Por exemplo, o professor Cavaco teve várias fases no seu governo. Começou por ter uma interpretação minimalista, outras vezes proativa, ajudou a derrubar o governo do engenheiro Sócrates, quase que ia provocando uma amotinação dos jovens e dos estudantes. Depois, durante este mandato, teve uma interpretação minimalista, ultraminimalista dos seus poderes presidenciais, quando isso convinha à coligação, e depois acabou quase como o general Llanos, no tempo em que tinha poderes para isso, com a ideia quase de fazer outra vez um governo presidencial. Teve várias fases. Agora, acho que o Presidente da República tem que ter uma posição muito clara. Isso está na Constituição. Há os poderes explícitos e há os poderes implícitos, que resultam muito do facto de ser um órgão que é eleito diretamente pelo povo. E isso dá-lhe, evidentemente, um poder de influência muito grande. Mas o Presidente da República tem que ser, o que disse o Vitorino, um árbitro, um moderador. E também um inspirador. Um inspirador, no sentido de dar confiança ao país. Manuel Alegre, ficamos então com essa deixa, porque o tempo passou a voar e temos que passar agora então para a primeira página do Expresso.